Uma das questões que mais merecem a nossa atenção quando trabalhamos com o ISS diz respeito ao município para o qual devemos recolher este imposto. Naquelas situações em que o prestador está localizado em um município, porém o serviço é realizado em outro. Mas antes de comentarmos essa questão, devemos nos lembrar de que o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, é um tributo de competência municipal. Em outras palavras, competem aos municípios a tarefa de instituir o ISS, cada qual no seu território, bem como as tarefas de fiscalização e arrecadação do imposto. Portanto, para resolver qualquer problema relacionado ao ISS, você deve se dirigir primeiramente ao setor fiscal da prefeitura do seu município. Muito bem. Em uma situação em que o prestador do serviço está sediado em um determinado município, sendo este serviço realizado no próprio município, naturalmente o ISS será recolhido, em regra, para a prefeitura desta localidade. Até aí tudo bem. O problema está quando o prestador do serviço realiza um determinado tipo de serviço em outro município. Desta maneira fica a dúvida: qual município terá direito de receber o imposto sobre o serviço realizado? Para ajudar a responder essa questão, devemos nos orientar por uma das legislações mais importantes do ISS, que é a Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Ainda que cada município tenha sua própria legislação que trata do ISS, afinal de contas, uma pessoa ou uma empresa não seria obrigada a pagar o ISS se não houvesse uma lei que tratasse desta obrigação. Todos devem observar a Lei Complementar 116, de 2003, por ser uma lei complementar federal. O artigo 3º desta lei traz uma regra que nos auxilia no entendimento da nossa questão. Conforme este artigo, o imposto deve ser recolhido no local da sede do prestador, ou no local do domicílio do prestador. Esta seria, por assim dizer, a regra geral. Se um prestador está estabelecido no município de São Paulo, por exemplo, deverá recolher o ISS para este mesmo município. Contudo, o próprio artigo 3º que citamos traz algumas situações em que o ISS deve ser recolhido não para o município onde o prestador está estabelecido, mas para o município onde o serviço for realizado, conforme o tipo de serviço. Ou seja, o prestador está no município A, mas realiza o serviço no município B. E nestes casos, o ISS deverá ser recolhido para o município B. Um exemplo bastante comum é o caso da execução de obras de construção civil, previstas no item 7.02 da lista de serviços que consta ao final da Lei Complementar 116. No caso da construção civil, por exemplo, o ISS será recolhido para o local da obra, ainda que o prestador seja sediado em outro município, pois é regra prevista na Lei Complementar, que por sua vez deverá ser atendida pelos dois municípios envolvidos. Assim, para resolver essa questão, podemos adotar os seguintes passos. Primeiro, identificar o serviço prestado na relação de serviços anexa à Lei Complementar 116, de 2003. Segundo, verificar se o mesmo consta na relação de exceções à regra geral expressa no artigo 3º desta Lei Complementar. Caso conste, analisar a regra contida no inciso, pois esta regra deverá ser observada por todos os municípios envolvidos na operação. Se não constar, o ISS deve ser recolhido para o município onde se localiza o próprio prestador. Ainda assim, devemos analisar a legislação específica dos municípios para observações adicionais, desde